em abril de 2021, a gente relançou a marca Strike, que foi uma grande academia no Leblon, que durou pouco tempo, ela ficou de 93 a 97. Como eu falei ali, quando eu abri a portinha do dojo, meu irmão, uma grande honra eu te receber aqui em casa, né? Entrando pelo dojo de perna direita, meu irmão. Sempre com o pé direito. E você que foi um cara assim, que pra mim, cara, como vários outros que eu chamei aqui, você é mais um desses, né? Eu tava falando antes aqui o propósito desse projeto. Porra, meu irmão, eu tá de cara com um ídolo que marcou uma geração, né? Porra, pra mim é uma honra muito grande. Porra, a honra é minha. Trocar ideia, olho no olho aqui. A honra é minha. Muito obrigado pelo convite, irmão. E eu acho que quando eu tava começando ali, você já era um casca grossa ali, um cara que tava fazendo um nome ali, né, nas competições de jiu-jitsu. E era um cara, uma referência, inclusive porque era do meu peso também, né, o peso leve. Perfeito. E era um peso bastante disputado, né? Sim. Tinha uma galera forte ali. Eu não consegui segurar muito leve, né? Quando começou essa história de pesar no dia, e eu já estava fazendo faculdade, eu peguei a faixa preta muito jovem, né? Peguei a faixa preta em 94, tinha 22 anos. E aí em 95 eu entrei na Estácio de Sá para fazer educação física. E aí comecei a treinar menos. O negócio de pesar na hora antes da luta, eu tive que subir pro médio. Sim. Entendeu? E aí, cada essa categoria tem os seus campeões, né? Sim. Mas realmente o peso leve, ele tinha grandes nomes, né? O Barretinho foi uma pedra no meu sapato. O Paulo Guilhobel, a gente lutou 8 vezes. 8 vezes, ele ganhou 6, eu ganhei 2. Sim. Lutei com o Márcio Feitosa, tá? No segundo mundial. Cara, eu enfrentei os melhores da minha época. Graças a Deus eu posso falar isso. Eu enfrentei os melhores, ganhando, perdendo. Mas sempre nas cabeças, né? Não, isso é interessante, porque eu também, quando eu participei, né, desse ambiente competitivo também, né, acho que não fui aí um grande campeão mundial, porque nem tive minha vida dedicada a isso, mas eu me colocava nessa situação, né, tanto no treinamento, eu sempre levei muito a sério. E na competição, então, meu irmão, eu ia pra ganhar, né? Claro, claro. E assim, pra mim... Todo mundo quer ganhar, né? Sempre. Sim. E pra mim, assim, o que sempre foi mais importante foi lutar com os caras, né? Assim, com os caras que, porra, pra mim eu considerava ali... Então, porra, lutei também com alguns, cara, né, grandes lutadores. E ali, naqueles momentos ali, pra mim era o mais importante. Independente se eu ia ganhar ou perder. Perfeito. Né, só ter aquela experiência ali, né, de lutar com o melhor, enfim. Sempre foi muito, muito importante, inclusive para sua experiência e jornada dentro da luta, né, cara? Eu acho que você, como você está falando agora, ter passado aí, ter sentido, enfim, tanto a adrenalina do momento, né, quanto ter vivido essa experiência ali é muito importante, né? Você falou ali que eu entrei no teu dojo com o pé direito. Eu sempre entro com o pé direito em 3 lugares: avião, no dojo, seja para lutar ou para arbitrar, porque para mim a adrenalina é igual. Sim. A responsabilidade é tão grande quanto. Sim. Eu sempre levei muito a sério tudo. E na belíssima Academia Strike, que é a minha academia que eu reinaugurei junto com meus sócios agora em abril de 2021, a gente relançou a marca Strike, que foi uma grande academia no Leblon, que durou pouco tempo, ela ficou de 93 a 97, né? E depois o meu mestre, Roberto Traven, e o Alexandre Paiva, que é o Gigi, eles resolveram se separar, cada um seguiu um caminho. Eu fui junto com o meu mestre e, infelizmente, a Strike acabou em 97. E aí, em 2020, a gente voltou com essa ideia de relançar a marca e conseguimos, graças a Deus, trouxemos 3 sócios investidores que eram da Strike também, né? Que é o Baiá de Paoli, o Marcos Meirelles e o Francisco Canepa, que é o dono da marca. O dono da marca é o Francisco Canepa. Conseguimos reinaugurar a Strike.
Maneiro, porque eu acho que a Strike marcou ali, né, cara? Uma Sim. geração, um momento ali importante, né? Com certeza. Agora, até já que você tocou nessa história aí, como é que. Porque teve um momento ali de união também. Antes talvez da separação, Sim. teve um momento que tava todo mundo junto. E eu não lembro aí se já era Alliance ou Master. Perfeito. Excelente. Porque, inclusive, eu, né, através do Brigadeiro, a gente tava nesse grupo. Sim, sim. Né? E eu lembro, eu fiz alguns... Cláudio Moreno foi muito lá, Felipe Moreno. Exatamente, eu treinei, cheguei a treinar lá na Master, com uma galera, treinei com o Leozinho, lá na época o Leozinho era faixa marrom, inclusive eu lembro desse treino, né? Esses treinos pra mim eram os mais esse marcantes. É um fenômeno, esse Leozinho. E meu primeiro campeonato, ainda na faixa branca, foi um campeonato da Aliança interno, lá no Alto Leblon. Legal. Os tatames ainda era de... Porra, aqueles tatames... Então você lutou primeiro Aliança, que foi no Clube Federal. No Clube Federal. Você lutou primeiro. Eu lutei já de preta, você lutou de branco, eu já lutei de preta esse campeonato. Exatamente. E fiz uma luta só contra o Fernando Marota, que hoje em dia é médico, né? Era um cara duríssimo lá da nossa academia. E o árbitro foi o Leonardo Castelo Branco, que eu considero meu segundo mestre. Legal. Bom, vamos lá. Respondendo a tua pergunta, que foi muito boa. Dessa união, né? Então, a Aliança e a Strike são do mesmo ano, tá? A Strike é um pouquinho mais antiga. A Strike inaugurou em março, tá? E a Aliança inaugurou no final do ano de 93. O que era a Aliança? Era a união da Strike, tá? Que é Traven e Gigi, com a Master, que você falou aí, que era o Fábio Gurgel com Jacaré. O Fábio ainda não tinha ido para São Paulo. Estava para ir, mas não tinha ido ainda. A união de Vini Campelo, da Axe, grande pegador de costas, uma fera, piloto de avião. Leonardo Castelo Branco, em Laranjeiras, que não era da galera do Jacaré, do Romero, não era, ele é a faixa preta do Pinduca. Só que ele estava treinando muito com Traven nessa época, entendeu? Então ele foi um dos fundadores da Aliança. E acho que o Fernando Gurgel, que é o Magrão, irmão do Fábio. Se eu não me engano, acho que eu não esqueci ninguém. Esse foi o time que fundou a Aliança. E o resto veio junto, né? Sim, e teve talvez esse momento ali, né? Começou esse movimento de união de academias. Sim, né? sim, perfeito. Talvez com o objetivo de se fortalecer para as competições, né? O time do Carson Gracie era muito forte, ele era praticamente imbatível, né? Eles ganhavam todas as competições. Então, a galera do Jacaré se uniu, formou a Aliança. O Dedé se juntou com o Wendel, formou a nova união. Isso. E outras equipes foram aparecendo, né? Para tentar chegar... Porque o Carson foi o maior celeiro de campeões do mundo do jiu-jitsu, né? Na década de 90. Então, assim, até antes de 90, acho que da década de 80, porque eu comecei a competir em 88, né? Eu cheguei nas competições em 88 de juvenil faixa azul. O Carson já ganhava tudo. Entendeu? Então era difícil você bater de frente com eles, né? Então acho que foi isso que foi um movimento que a galera começou a se organizar para bater de frente. Sim. Entendeu? E foi realmente, você falou, a Aliança foi bicampeão mundial logo de cara ali. A equipe foi muito forte, foi gigante. Ficou uma equipe muito forte, ficou gigante. E você já falou alguns nomes aí, Leozinho Vieira, né? Comprido, Jamelão. E Múzio, e Telo, e pô, tinha tantos Viking, né? Tinha tanta gente boa ali, cara, que o nosso treino, a nossa seletiva era um campeonato. Comprido Tererê era um pouco mais jovens, né? Mas vieram assim na segunda leva. Mas a nossa seletiva, ela era tão difícil ou mais difícil até que um campeonato, entendeu? Era duro. Nossos treinos eram muito duros, graças a Deus, né? Legal. Voltando até um pouco aqui pro teu início, né? Até porque tem uma história interessante até do teu pai, né? Sim. Teu pai que te colocou, e teu pai era um lutador de jiu-jitsu também, que talvez tenha entendido aí a importância do jiu-jitsu na sua formação, né? Exato. E você começou muito cedo, né? E eu acho que isso, cara, assim, eu vi algumas pessoas que começaram cedo, faz muita diferença, né? Você entrar... fica no sangue, né? Não só no esporte, até mais do que isso. Eu acho não ter uma formação marcial, né? A gente fala-se muito do judô, mas acho que o jiu-jitsu hoje também, inclusive com o amadurecimento, a gente pode falar disso daqui a pouco, mas ele na formação ali da criança, ele é muito importante. Muito importante. Né? Você tem essa frase hoje que, porra, ficou aí famosa do Kelly, né? Do Kelly Slater falando, né? Que porra...
que colocaria, né, assim, que vale colocar a criança, o primeiro esporte. Primeiro né? esporte. Enfim, então, e você teve essa... Eu infelizmente, eu comecei um pouco tarde, já comecei com meus 17, 18 anos de idade, mas quem começa criança, eu acho que isso entra, cara, de uma forma Facilita muito, né? A gente já absorve, acho que mais rápido. Sim. Eu comecei com 5 anos, né? Meu pai é faixa preta formado pelo João Alberto Barreto, que é um dos principais alunos do Hélio Gracie. Sim. Pelo João Alberto. O João Alberto foi o mestre dele direto. E teve o Álvaro Barreto também, que é o irmão. E eu comecei ali aos 5 anos, tá? E sempre fazendo... Hoje em dia, meu pai é faixa vermelha 9º grau, tá? Que é o máximo. Diplomado pela CBJJ e pela IBJJF, né? Então, reconhecido, tudo certo. E o meu pai sempre me incentivou a fazer jiu-jitsu ou judô, tá? Eu não fiz só jiu-jitsu, não. Eu sou faixa roxa de judô do Joamar Gomes Carneiro, que é o sensei do Léo Leite, do Marcel Aragão, legal, do Sandro Leite, né? Tem muita gente que foi... O próprio Dedé Pederneiras treinou lá também. Sonequinha treinou lá comigo. Maneiro. Ele tinha a galera do jiu-jitsu treinava lá, né? Comprido, Saulo, eu, a esposa do Gigi, a Daniela Figueiredo. Tinha uma rapaziada lá. Então eu sempre fiz judô e jiu-jitsu, tá? Comecei no jiu-jitsu com meu pai, mas quando eu fui estudar no Colégio Santo Inácio, eu fiz aula de judô com o Trajano, né? E meu pai nunca deixou eu parar. Eu queria parar, não. Vai continuar treinando. Meu pai nunca deixava eu parar, sempre ficava me incentivando. Aí eu falava, pô, pai, mas eu quero fazer outro esporte. Tudo bem, pode fazer outro esporte, mas vai fazer o jiu-jitsu. Nunca deixava eu largar, entendeu? E aí fui levando meio na brincadeira. Lutei alguns campeonatos de judô quando era criança, pelo Trajano. Aí ganhei um no Sion. Meu primeiro campeonato eu ganhei no Colégio Sion. Depois, os outros 3, eu saí perdendo. Criança, quando começa a perder muito, desanima. Entendeu? Meus 3 campeonatos seguintes eu não medalhei. Aí eu falei pro meu pai, eu quero parar de lutar campeonato. Tá bom, não precisa lutar campeonato. Eu quero parar de treinar. Não, parar de treinar você não vai. Pode parar de competir, mas vai continuar treinando. Aí eu, tudo bem, continuava treinando. Então sempre teve esse papo, entendeu? Nunca podia largar. Aí foi uma coisa que acabou sendo natural pra mim. E talvez o jiu-jitsu também nessa época, né? Os anos, sei lá, 80 e pouco, 90, entrando, né, na década de 90 ali, ainda era pouco conhecido, né? E também muito concentrado aqui na Zona Sul, Rio de Janeiro, sim, né? Que tinham esse movimento. Eu puxo essa conversa aí, né? Tentando entender a história, né? Porque, porra, hoje a gente chegou no mundo, né? De uma forma muito legal. Sim. Mas teve um movimento ali muito importante nessa época que você fez parte, né? Talvez ali no Leblon, né? Essa conexão com o surf também, sim, né? Com outras coisas que estavam rolando, né? Acontecendo naquele momento. Que fez ser o que é, inclusive em termos de estilo de vida, né? O André, eu lembro que quando eu comecei a treinar ali, né? 77, eu tinha 5 anos, 77, 78, não sei o quê. A academia que eu treinava era dentro de um prédio comercial, em frente à confeitaria Colombo, Copacabana. O nome do edifício é IC. Hoje, de vez em quando eu passo lá na porta, eu me lembro. E eu chegava já de kimoninho, né? Faixinha amarrada, e os porteiros... Ô menina, vai fazer o quê? Karatê? Aí eu, não, jiu-jitsu. O que é jiu-jitsu? E ninguém conhecia, entendeu? É o que você tá falando. Sim. E depois... Com o advento do Royce Gracie no UFC em 93, o negócio explodiu de uma forma que o jiu-jitsu ficou conhecido mundialmente. Sim. Né? De 93 para frente, eu me lembro, coincidentemente foi o ano que a Strike inaugurou, foi o ano que a Aliança começou e foi o ano que teve o boom do jiu-jitsu. Né? A nossa academia, para você ter uma ideia, André, ela chegou a ter 500 alunos por mês. Era uma coisa absurda. O tatame, você não tinha lugar para fazer... O abdominal a gente tinha que botar um do ladinho do outro apertadinho ali, que não tinha espaço, entendeu? Alunos e todo mundo queria fazer jiu-jitsu nessa época, entendeu? Então foi uma coisa muito grande, muito forte. E depois teve o advento aí dos Pit Boys, não sei o quê, aí deu uma baixa no jiu-jitsu violenta, né? Que a pessoa começou a parar de treinar e tal, assustou um pouco os pais, as mães. Enfim, eu peguei todas essas fases aí que você está falando. Eu ia entrar exatamente nesse assunto, porque também nesse momento, né, veio meio que junto, né, talvez até já perguntando um pouquinho a sua visão do porquê que isso aconteceu, né? Porque a gente teve esse momento talvez não tão legal do jiu-jitsu, né? Porque ele começou a ficar com uma fama de que, porra, meu irmão... brigadores, exatamente, né? Era os... Até antes dos pitboys, né? Pitboy depois foi quando foi
pra televisão e Sim, todo mundo... E aí sim. criou, né, esse negócio. Mas antes disso, tinha uma rivalidade nas academias também, né, que hoje a gente já amadureceu nesse ponto, né? Graças a Deus. Mas tinha essa coisa assim de, porra, meu irmão, o cara era de outra academia, era quase outro time de futebol. Ali, né? Era outra tribo, né? Nego não podia, né? Quase Sim. Né? Não se vê na rua. E junto com isso também, confusões acontecendo e lutadores de jiu-jitsu sendo vistos como os brigões, né, cara? Violentos, enfim. Foi uma fase muito ruim, a gente perdeu muitos alunos, principalmente no infantil. Porque os pais, não, vou botar no jiu-jitsu, vou botar no judô, que é muito mais disciplina, é um esporte olímpico, não sei o quê. Sim. E a gente demorou para ter essa retomada, né? Demorou um pouco para conseguir se organizar, coisa e tal. Os grandes mestres do esporte foram se unindo, tal. A gente foi organizando a casa e olha, não, jiu-jitsu não é para briga. Jiu-jitsu é para aprender a se defender. Sim. E nem todo mundo que faz jiu-jitsu é brigador, entendeu? Em todos os segmentos tem o lutador bom, o lutador ruim, né? Tem o policial bom, tem o policial ruim, o advogado Sim. bom, o advogado ruim. Então, assim, o cara não pode generalizar, Sim. né? Mas, realmente, foi uma fase ruim da nossa luta, da nossa arte marcial, que, graças a Deus, a gente já conseguiu virar a página e retomar o crescimento, entendeu? Sim, e teve esse junto, né? Talvez, ou um pouco antes... antes até do Royce, né, a gente tinha essa rivalidade entre as artes marciais, né, sim. muito com a luta livre, porque talvez fosse a que chegasse sim. ali muito próximo, né, do jiu-jitsu brasileiro, e os duelos, né, os vale-tudos, que para muita gente de fora era uma coisa muito violenta, né, assim. Sim, sim. E talvez fosse até um pouco, porque até nível de regras, né, ainda não tinha um entendimento ali, né, o que ia valer, o que não podia, e tinha por trás daquilo tudo uma aprovação ali dos lados, né, assim, era realmente um desafio. Sim, né? Sim. Teve ali aquele primeiro evento no Grajaú, né, que foi do Valide com o Eugênio, Sim. o Marcelo Mendes com o Murilo e o Fábio com o Denilson. Aquilo ali... eu considero aquilo ali um ponto importante do jiu-jitsu, porque a vitória, né, as 3 vitórias do jiu-jitsu em cima da luta livre, que eram os nossos maiores rivais, também fez cresceu muito a nossa arte, né? Porque os caras eram maiores, mais fortes do que o pessoal do jiu-jitsu, e a luta era bem parecida, né? Era tipo, o que é a luta livre para nós, a gente considerava como se fosse o jiu-jitsu sem kimono. Sim. E os caras eram duríssimos, enfim, foi uma batalha que foi bom pro jiu-jitsu. E depois teve o advento lá no Tijuca Tênis Clube, né, que teve uma briga danada, uma generalizada lá na luta do Renzo com o Eugênio, tá, aí também não foi bom para ninguém, acho que foi ruim para todo mundo, né? E até chegaram a apagar a luz lá do ginásio, Sim. enfim, teve aquela confusão, jogaram cadeira e tal. Eu tava na arquibancada nesses 2 eventos, assisti de perto e pude presenciar tudo. Eu participei de um Vale Tudo só, em 96, né, que foi no Hebraica. Aí a gente lutou contra a galera do Kung Fu, né, e também ganhamos todas as lutas. Do jiu-jitsu fui eu, Saulo Ribeiro, e o Anderson Xavier, o Sarrussa, que era da Master. Uhum. Quem organizou foi o Romero Jacaré, junto com o Tota, né? Que era dos Hells Angels. Eles organizaram lá, foi num ringue de cordas, né? Que era do Santa Rosa. E teve uma luta de boxe, teve algumas lutas de jiu-jitsu dentro do ringue mesmo. Mas eu ganhei e tal, mas a minha família foi muito contra. E meu pai e minha mãe, não me incentivaram a continuar, entendeu? Sim. Então eu acabei fazendo só um. Então, lá, se você for checar lá o meu Sherdog, tá 1 vitória, 0 derrota, 0 empate. Boa. Porque aquilo que a gente tava falando um pouco, né? Talvez naquela época ali também, cara, não tinha muito, né, essa, não digo preocupação com as regras, né? Mas assim,
era ainda uma coisa, desafio, né? Porrada comia mesmo. Porra, você podia ali quebrar um dente, sair... Exato, né? E ainda não tinha muita grana no negócio, né? O nosso evento, olha só, era um round de 10 minutos, tá? Até alguém ganhar. Imagina só que loucura, alguém tinha que ganhar, entendeu? Alguém, não tinha fim a luta. Round de 10 minutos até alguém vencer. Porra, cara, graças a Deus eu ganhei a minha luta rapidinho. Eu tava com a costela machucada, eu tinha machucado uma semana antes. O meu médico tinha feito uma infiltração, entendeu? Graças a Deus a minha luta foi rápida. Se fosse ser longa, acho que eu não ia conseguir continuar, porque tava me incomodando, entendeu? Mas enfim, foi bom para me testar. Eu sempre tive essa curiosidade de fazer uma luta dessa, de vale tudo. E vi como é que era. Aí o que você falou, as bolsas eram pequenas, né? Sim. E a minha mãe é dentista, né? Era dentista. Aí minha mãe falou, pô, se você quebrar um dente, você não paga. O valor que você vai ganhar da bolsa não paga o dente que você vai quebrar, entendeu? Sim. Eu falei, mas mãe, vou estar usando protetor, entendeu? Não vai quebrar. Não, então assim, foi tanto coisa contra que eu achei melhor não continuar, entendeu? Entendi. Mas isso fez parte, né? Assim, sim. Essa forma de divulgar, né? Principalmente o jiu-jitsu, né? Se a gente for ver, inclusive os Gracie, né? Sim, eles usaram essa estratégia de marketing desafiando várias outras modalidades. Exato, Era uma disputa de modalidade, né? Não era disputa de... Não existia o Mixed Martial Arts ainda, né? Sim. Então era uma luta contra outra luta. Sim, né? Exatamente. E ali provava qual era mais eficiente. Hoje em dia todo mundo pratica todas as lutas, né? Sim. Então existe agora o quê? O melhor lutador. Sim. E antigamente você tentava provar qual era a melhor luta, né? Exatamente. Foi assim que os desafios foram... Academia Gracie na Rio Branco, acho que era uma vez por semana, não sei se era toda terça-feira, eram abertas aos desafios. As pessoas iam lá desafiar. Os estivadores do Cais do Porto, né? Caras que eram bons de briga iam lá desafiar os Gracie e seus alunos para ver como é que era, como é que funcionava o esquema, né? Aí chegava lá, tava o Robson Gracie, o Hélio Vigio, o João Alberto, né? Então, aquela galera, Carson, aquela galera toda esperando para recepcionar os que não acreditavam. Exatamente. E eles já entraram nos Estados Unidos usando a mesma estratégia, né? Eu tive a conversa aqui com o Pedro Sauer, né? E ele fala, cara, eu tava naquela leva, cheguei junto com os caras. E o Rorion botou lá no jornal que pagava lá uma grana, não lembro exatamente qual o número, mas pagava uma grana para qualquer cara de qualquer modalidade que vencesse um faixa preta de jiu-jitsu. E aí, meu irmão, o Pedro Sauer falou que meu irmão tava em casa jantando com a família, batia um cara lá e queria sair na porrada com ele. Então, assim, isso virou uma forma dos caras irem divulgando, né, o jiu-jitsu, né? Porque a gente sempre, né? Tem uma luta do Pedro Sauer, tá no YouTube, né? Com um cara do wrestling, cara gigante. Acho que ele lutando de kimono, cara. Sim. Eu vi essa luta. Dureza, cara, dureza. Os caras tinha isso, porque na maioria das vezes eu lutava de kimono mesmo, né? Assim, muitas vezes eu botava o kimono. O próprio Royce no início lá do UFC, início, que tava como de a gente kimono, falou ali, quando você falou ali, foi talvez o boom, né? Que eu acho que o Rorion enxergou que aquele caminho, aquela estratégia, né? E talvez agora, mostrando para o mundo, né? Abrindo na TV. Sim. Né? A eficiência do jiu-jitsu, né? E ali meio que sem tempo, sem peso, né? Porra, quase um vale tudo mesmo. O Royce, um pouco antes do UFC, ele já... Lá na Academia Gracie em Torrance, ele já era o linha de frente, entendeu? Ele já estava fazendo... O que ele fez dentro do UFC em 93... Ele já estava fazendo direto na Academia Gracie em Torrance um pouco antes. Os caras vinham de outras artes marciais desafiar lá, o nego filmava, né? E eles saíam no braço lá. Aí finalizava, quer ir de novo? Quero. Aí finalizava de novo, entendeu? E quem aparecesse lá, ele fazia o serviço. Tanto que ele foi o escolhido para representar a família, né? Muitos achavam que ia ser o Rickson. Depois que saiu o livro aí, a gente... Tem esse papo aí, né, no livro. Tem esse papo no livro aí, né? Quem quiser pode se inteirar melhor. E o Royce acabou sendo escolhido para representar a família e representou muito bem, né? Porque ele era magro, ele não era tão forte quanto o Rickson. E ele com 80 e poucos quilos ganhou de caras enormes, né? Porra, Dan Severn,
né? Enfim, foi enfileirando a galera toda lá. O próprio Ken Shamrock, né? Que foi talvez um dos caras mais duros que ele enfrentou ali dentro, né? Sim. E, enfim, o Kimo, né? Leopoldo, ele, cara, pegou os melhores que tinha ali na época e fez o serviço bem feito. Porra, muito bem feito. E impressionante, e de novo voltando, porque você fez parte dessa história de alguma forma, né? Como a nossa arte ali tinha uma eficiência que poucos conheciam, né? E até a forma como a gente jogava, porque, porra, muitas das vezes, inclusive o Royce jogava aquele jogo por baixo ali, né? Fazendo guarda. Fazendo guarda, isso aí. Em que o leigo olhando de fora aquilo ali, parece que você tá numa posição de desvantagem, né? Você, porra, tá com as costas no chão. Sim. E dali você tem muita eficiência técnica, enfim, tem vários recursos técnicos para acabar uma luta, né? Você pode ver que os primeiros UFC, os comentaristas nem sabem o que está acontecendo. Sim. Entendeu? Às vezes o cara está sendo finalizado no triângulo, ele não sabe nem o que estava acontecendo, aí a luta acabava, o Royce tinha o braço levantado. Então, assim, foi muito bom para provar, né, a eficiência do jiu-jitsu perante as outras artes marciais. E hoje em dia estamos aí, né? Graças a Deus estamos aí até hoje, trabalhando forte aí para continuar o legado. Sim. E aí, voltando aqui para sua história, né, cara? Você foi um grande competidor e teve um momento ali, você pode falar melhor, até o porquê, que você começa a arbitrar algumas lutas, né? Que talvez também, eu fazendo um pouquinho parte dessa história também, assim, era difícil, né, meu irmão? Era difícil você, primeiro, arrumar alguém para querer fazer esse serviço. Perfeito. Né? E depois para fazer esse serviço bem feito. Perfeito. Então, foi meio por acaso. A minha entrada na arbitragem foi meio por acaso. Eu sempre gostei muito dessa parte, eu sempre li muito livro de regras e tal, enfim... Sempre gostei, sempre me interessei por isso. Porque se você conhece bem a regra, eu acho que você luta melhor. Sim. Entendeu? E aí, quando eu fui pegar o terceiro grau na faixa preta, pela CBJJ, aí falaram assim, não, você não precisa fazer o curso de primeiros socorros, que você é formado em educação física. Só você apresentar o CREF. Aí eu, tá aqui o meu CREF. Me formei em 99. Aí, tá, beleza. Mas você vai ter que fazer um curso de regras com o professor Álvaro Mansor para você ganhar o certificado e você dar entrada no seu terceiro grau. Eu fiz, tá? Foi... se eu não me engano, foi lá na AX, Academia do Vini. E eu tirei uma boa nota. Eu nunca fui nota 10, tá? Eu nunca fui nota 10. Para você ser árbitro, você tem que tirar de 8,5 para cima. Eu ficava ali no meio do caminho, né? 8,5, 9. Eu nunca fui nota 10 na nas provas, né? Sempre errava alguma coisinha. E o Álvaro Mansor, ele perguntava para os caras que tiraram nota boa quem queria ser árbitro, quem não queria. Você escrevia na prova, eu quero ser árbitro. Então, eu não quero ser árbitro. E aí, ele acabou me chamando para começar a arbitrar com ele. Só que em 2003 eu ainda estava competindo, entendeu? Estava competindo forte ainda. Estava no Master 1, estava lutando todos os campeonatos e tal. E aí eu consegui levar até 2008, foi o ano que eu me aposentei oficialmente das competições. Hoje eu luto nos campeonatos da federação, do mestre Robson, mais para me testar e para continuar em forma, né? Que aí você se obriga a fazer dieta, você se obriga a treinar mais forte, você se cuida mais. Sim. Mas, assim, oficialmente mesmo, me aposentei em 2008. Foi minha última competição depois do Internacional de Master, que era considerado Mundial de Master. Não tinha Mundial antigamente, Mundial é uma coisa recente. Então, eu ganhei o Mundial de Master pela segunda vez, em 2008. Já estava com meu filho de 1 ano, Matheus, tinha 1 ano. Hoje em dia ele tem 14. E a arbitragem, ela começou a me ajudar financeiramente também, porque tem campeonato toda hora, né? Sim. Então eu comecei a trabalhar direto com o professor Álvaro, brasileiro de equipes, enfim, vários campeonatos que tinham, brasileiro sem kimono, e ele cada vez sempre me chamando mais, tá? Então começou meio sem querer, eu não planejei ser árbitro. Acabei sendo convidado e a coisa foi acontecendo. Até que em 2006, como você falou aí,
que é uma missão para poucos, me chamam para arbitrar a luta mais importante do campeonato. Roger Gracie contra Xande Ribeiro, 2006. Final do absoluto faixa preta adulto. Uma luta emblemática, uma luta que vinha de 2 anos problemáticos. 2004, o Roger quebra o braço do Jacaré, o Jacaré não bate e ganha a luta, com o braço quebrado. O árbitro Fredson Alves, depois dessa luta, já foi meio colocado de canto, né? A família Gracie em cima toda ali é complicado. Aconteceu isso? Ele ficou um pouquinho de canto ali depois dessa luta? Porque queriam que o Roger tivesse ganho, né? Quebrou o braço do cara, o cara ficou fugindo. Na sua visão, que você acha, né? Lógico, você vendo de fora... Trazendo para os dias de hoje... A gente sabe que, porra... Não, mas trazendo para os dias de hoje, ou se eu tivesse lá em 2004? 2004. Se eu tivesse naquele momento ali... Cara, olha, talvez o Múzio, se tivesse lá, teria dado algumas punições no Jacaré. E aí ele ficou fugindo da luta. E aí o Roger teria ganho. Talvez, tá? Não posso afirmar. Sim. Muito difícil a gente se colocar lá. 2005, Alexandre Baraúna me dá 2 pontos de queda lá fora no taco de madeira do Tijuca Tênis Clube. Não era para ser ponto. Engraçado. Caiu no abismo. Não, passou da área de segurança, é abismo. Não pode dar 2 pontos ali. Só parar aí, tá. Porque o Baraúna, eu fiz também esse curso de arbitragem, até porque já tinha esse papo de que, porra, pra você ter o diploma de faixa preta... Isso, exatamente. Eu fiz com ele, com o Baraúna. O Baraúna, inclusive, foi ali meu colega ali, a gente saía pra almoçar junto, enfim. E porque a gente chegou a treinar junto também no Della Riva na época. Gente fina pra caramba. Então... E ele, você tá falando agora do caso, cara, eu até pensei, eu falei assim, porra, você, deve ser um negócio maneiro. E a gente adorava, porra, era viciado pelo jiu-jitsu, né, cara? Eu queria ter alguma conexão com o jiu-jitsu a mais, né? E eu fiz uma luta, quer dizer, uma vez, não sei se foi mais do que uma luta, mas eu fui juiz de um campeonato do Alfa Barra ali. Certo. Porra, pra nunca mais, meu irmão. Falei, porra, é estressante. Muito difícil. É estressante. Né? Então, enfim, só porque você falou do Baraúna, eu lembrei, eu fiz o curso e ele acabou virando né? Exato. Aí, a família em cima, não sei o que, papapá, já bota o Baraúna de canto também. Aí eu falei, 2006 é a minha vez. Eu vou fazer essa luta e já vão me afastar agora, porque eu vi o que aconteceu antes. Fredson Alves, Alexandre Barão, eu falei, o próximo a cair é o Múzio. Mas, missão dada é missão cumprida. Fui. O Álvaro, bicho, os laterais vão ser o Parrupinha e o Marcos Belo ali, da Jeff Boquinha. Aí eu, excelentes árbitros, talvez fossem os melhores da minha época. Parrupinha era top e o Boquinha também muito bom. Então eu me senti seguro para fazer essa luta. Tá, vou parar de novo, desculpa, eu reclamo, inclusive, que eu interrompo aqui os... Não, pode interromper a hora que você quiser. Eu tô lembrando aqui de algumas coisas. Do Parrupinha, que realmente foi um grande árbitro, mas teve um episódio com ele. Com o Rolizinho? O Rolizinho. Que o Rolizinho nocauteou ele. Exatamente. E que, porra, foda, né, isso acontecer. Foram parar na delegacia, né? Foram para a delegacia, o Parrumpinha fez o exame, risco, né? exame de juiz. corpo de delito. Sim. Cara, graças a Deus eu nunca fui agredido. Eu tive algumas situações na minha vida, depois a gente vai contar aí mais tarde, se você quiser. Mas, enfim, eu nunca tive esse problema, não. E aí, voltando, aí eu tive um bom time, um bom trio de arbitragem. Voltando aqui um pouco. A luta que tinha um juiz só, um árbitro só. A última foi do Baraúna, tá? Roger com o Jacaré, 2005. Os atletas fizeram um abaixo-assinado. Foi por isso. Baraúna entrou pra história. A partir de agora, todo mundo assinou. Roger, Cumprido, todo mundo, os grandes craques da época. A partir de agora é necessário que tenham 3 árbitros nas finais de faixa preta. E a parte começou ali no ano seguinte, já comigo. Então eu sou um cara de sorte também. E aí começou a luta, né? O Roger ganhando a luta toda, tá? E no finalzinho o Xande me mete um CO na guia, chapoleta o Roger de lado. Não precisava estabilizar nessa época. O Múzio dá 2 pontos, tá?
E como eram 3 árbitros, eu tive a curiosidade de olhar para o Parrumpinha. O Parrumpinha sentado estava, fez assim com a cabeça, sentado estava, sentado ficou. Falei, beleza, Parrumpinha concorda comigo. Aí eu olhei para o judoca, Marcos Belo, faixa preta de judô da Gama Filho. Ele me levanta e dá vantagem. Aí eu falei, campeão, 2 contra 1, pode sentar aí. Tá valendo meus 2 pontos. Xande Ribeiro, campeão mundial absoluto. Aí a família Gracie invadiu do mesmo jeito, entendeu? O Álvaro, porra, bicho, por que você deu 2 pontos? Eu ia trazer a regra hoje, esqueci, ia trazer Até o livro. o Álvaro questionou, eu ia trazer o livro de regras aqui, que inclusive é com são as minhas fotos, né, na IBJJF, lá, mostrando tudo. Esqueci. Aí eu sou um cara que eu tenho a memória boa, né? Minha apelido é memória de elefante. Falei, se cair de costas, de lado ou sentado, são 2 pontos, tio. Tá na regra. Aí o Álvaro olhou, é verdade, bicho. E o resultado foi mantido, entendeu? E ali foi a minha... o meu nome ficou conhecido no mundo da arbitragem. Sim. Entendeu? Porra, quem é esse cara que fez a final? É o Muso de Ângeles. Porra, o cara é bom. Entendeu? Legal. Aturou a pressão, os 10 minutos, família Gracie em peso ali, Reila, Maurição, Reison, todo mundo, né? Renzo, Ralph, todo mundo estava presente naquele dia e o resultado foi mantido, tá? Infelizmente, nesse dia, Roger Gracie, vice-campeão absoluto. Ele tinha perdido pro pé de pano. Não, tetra-vice. Ele tinha perdido pro pé de pano a primeira luta de preta dele. Ele quis lutar porque o Roger não fecha, nunca acertou fechar. Então ele lutou com o pé de pano, perdeu. Depois 2 pro Jacaré e 1 pro Roger. E 1 pro Xande. Então 4 vezes vice. Entendeu? E ali, essa luta me projetou, porque a partir dali eu comecei a ser chamado constantemente para os principais campeonatos. E eu dei outra sorte na vida. No ano seguinte foi para Califórnia. Legal. O Mundial foi para Long Beach, né? Onde é até hoje. Na minha opinião, não foi sorte. Você teve todo o merecimento, né? Porque, primeiro, e aí até como isso aconteceu, já virando uma pergunta aqui, porque você ser escalado para uma luta dessa é porque você já tem, né, uma certa certificação ali para estar ali, né? Exato. Então, se você for escalado, porra, e depois que você é escalado e você é anunciado como o juiz da final de absoluto, como é que é para você, enfim, encarar isso? Porque, porra, a adrenalina que vem, enfim, é muita coisa que deve vir nesse momento, né? Como eu te falei, essa foi a primeira grande luta que eu fiz na minha vida. Eu fiz muitas, tá? Eu fiz, Bochecha e Rodolfo. E acabou... E a cereja do bolo que eu fiz na minha carreira foi o Bochecha contra o Roger, numa época que os dois eram 10 vezes campeões mundiais, tá? 10 vezes cada um. Agora não, o Bochecha agora é 13. Sim. Mas em 2017, quando teve o evento da Kira Gracie, né, o Gracie Pro, eles já tinham empatado no Metamores. Sim. Que o árbitro foi o Regis Lebre, tá? E aí foi o tiratema aqui na Arena Olímpica. O Totti, era o coordenador do evento, me chamou, junto com a Kira, para mediar essa luta de 15 minutos, porque era um tiratema, tá? E aí o Roger finalizou nas costas. Então, assim, essa foi a luta... Quando pergunto qual é a sua luta principal, foi a luta que a Kira considera a luta da década. Roger contra a Bochecha, os dois 10 vezes campeão mundial. Sim. E a minha luta mais importante, a luta que me projetou pro cenário da arbitragem, que foi a que eu falei, do Roger com o Xande. Porque quando você faz a final de um absoluto, um campeonato mundial, o mundo inteiro assiste aquela luta. Sim. Então, se você tiver uma boa participação nessa luta, aí você fica em evidência. Foi o que aconteceu. 2007, quando foi para Califórnia, eu tinha uma facilidade primeiramente para Atlanta, porque meu professor já estava lá, o Travin,
né? Então eu ia para Atlanta de Delta. Ele sempre teve muitos alunos pilotos, né? Então eu tinha uma passagem que era mais barata e me proporcionou de eu ir. Os 2 primeiros mundiais, 2007 e 2008, eu fiz isso. Eu ia para Atlanta e depois eu ia para Los Angeles, onde tinha lá o campeonato em Long Beach, né? E aí em 2009, esse aluno que conseguia as passagens pra gente, ele deixou de ser aluno do Traven. E aí eu tive uma conversa com o meu chefe na época, que é o Marcelo Siriema, e falei, ó, agora se a IBJJF quiser me levar, eu não tenho mais aquela facilidade que eu tinha de estar lá nos Estados Unidos pro Mundial. Aí ele falou, não, agora deixa com a gente. E aí em 2009 começa a minha trajetória pela IBJJF oficial. Aí eu comecei a correr o circuito todo, né? Sim. Europeu, em Lisboa, o Mundial, o PAN nos Estados Unidos, os principais nos Estados Unidos e o europeu em Lisboa. Cheguei para o Japão, no Asiático. E eu também dei o pontapé inicial lá na Itália, que começou a ter o europeu sem kimono. Roma Open junto com o europeu sem kimono. Então eu fiz lá o primeiro, né? 2013, 14, 15, 16, 17. Então foi uma coisa assim que eu comecei e não parei mais, né? Só fui parar em final de 2017 que eu dei um tempo para poder me dedicar à família. Legal. Vou voltar ali para talvez a luta que te projetou ali, como você falou, né? E o momento ali antes, quando você é escalado, né? Tudo que passa ali pela sua cabeça, de você estar naquele momento, não como lutador, mas como árbitro. Perfeito. Né? E toda... eu não tinha me aposentado ainda, né? Como lutador, né? Como lutador, em 2006 eu ainda tava lutando como Master 1, né? Sim. Eu fui me aposentar 2 anos depois, 2008. Que aí eu vi que a arbitragem estava chegando tão forte para mim que eu não ia conseguir conciliar. Entendi. Os dois, lutador e árbitro, entendeu? Aí eu resolvi me dedicar à arbitragem. Mas teve, até legal você puxar isso, porque teve um lado importante. Eu acho que tem um lado importante de você ter tido uma vida aí dedicada à luta como lutador, né? Porque você se colocou durante muito tempo, de uma maneira muito intensa. 20 anos. Né? De 88 a 2008. Foram 20 anos consecutivos de jiu-jitsu, judô e vale tudo. Sem parar. Pois é, então, essa sua experiência, eu acho que ela foi importantíssima. Foi, lógico. Em vários sentidos, né? Eu me sinto bem numa situação de estresse. Exatamente. É onde eu queria chegar. Me sinto muito confortável. Eu acho que isso é um botão, né? Foi. Voltando aí para nossa formação marcial. Foi. Né? O quanto esse botão de você encarar um desafio, né? Seja lá qual for, porque... Foi o gatilho. O gatilho foi esse. Eu estava bem ali, eu estava confortável, eu tinha conhecimento da regra, eu tinha muitos anos ali no tatame, lutando, entendeu? Como professor, como atleta. Então, assim, foi uma coisa natural. Quando aconteceu, para mim, foi uma coisa natural. Entendeu? Eu não senti a pressão nenhuma. Né? Lógico que existe uma responsabilidade, principalmente quando eu falei... Né, quando entra um Gracie, né? Eu ali quando eu tava linha de frente, teve um mundial que o Kron tava de roxa ainda, filho do Rickson, e aí o meu diretor, bicho, tu vai fazer todas as lutas do Kron. Então eu tava na área 8, o Kron ia lutar na 3, eu largava a área 8 e vinha pra área 3. Aí daqui a pouco eu tava na 6, entendeu? E os meus colegas que estavam naquela área ali, às vezes até ficavam chateados, falavam, não, deixa que eu faça a luta. Eu falei, bicho, o tio Álvaro que mandou, só que tô cumprindo regra, entendeu? E eu ficava, aonde o cara fosse lutar, era o músico, entendeu? E, Rickson assistindo, o Hélio Gracie ainda era vivo, Roller, Hulk, a família toda ali, aquela pressão. E eu ficava tranquilo, que eu falava, se tá acontecendo isso comigo, se estão me dando essa missão aqui, é porque eu tenho condições de trabalhar, de fazer bem feito, entendeu? E ia fazer. Sim. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, só tô questionando aqui, mas ao mesmo tempo podia passar aquilo ali que, do mesmo tempo que você foi projetado, né, porque você teve uma boa atuação, Sim. Se você tem uma atuação ruim em alguma
dessas lutas, ele te joga lá pra baixo de novo, né? Ah, assim, com certeza, com certeza. Então, assim, chega essa pressão de alguma forma, né? De que, porra, meu irmão, isso aqui, nesse momento aqui é muito importante, a concentração tem que estar plena ali, né? Cara, mas eu vou te falar assim, as atuações sempre foram boas, graças a Deus. Eu tive alguns problemas, né? A gente às vezes erra, ninguém acerta sempre. Sim. E eu também tomei muita bronca da IBJJF, entendeu? Eu, por exemplo, esse que o Kron foi campeão mundial de roxa, onde ele ganhou todas as lutas, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele finalizou todas as lutas, tá? Um pouco antes de eu levantar o braço dele na final, joga uma faixa marrom, cai no meu pé, tá? O que o árbitro, uma pessoa normal, não é o meu caso, o que uma pessoa normal faria? Ia pegar a faixa marrom, ia dobrar, ia botar no cantinho e levantar o braço do Kron. Eu, na minha cabeça, falei, pô, quem jogou... Olha só a minha viagem. Na minha cabeça, o Rickson jogou e me deu a honra de amarrar a faixa marrom no filho dele. Aí eu peguei e amarrei a faixa marrom no Kron, mano. E levantei o braço do Kron de marrom e o outro de hoje. Meu amigo... Aí o BJJF me chamou, tu tá maluco, cara? Tu é professor do Kron agora? Eu falei, não, mas jogaram a faixa pra mim, eu amarrei. Cara, mas você não pode fazer isso. O mundo inteiro vai ver uma foto, o cara de marrom, você... Depois que eu fui saber quem jogou foi o Royler. O Royler que tá com a faixa no meu pé. Mas, enfim, cara, são coisas da vida, né, que aconteceram e, meu irmão, eu fui um cara espontâneo. A vida inteira eu fui um cara espontâneo. Achei que era eu que tinha que amarrar, mas eu amarrei. Fazer o quê? Tomei uma bronca do caramba. Nunca mais tu faça isso, bicho. Né? Entre outras. Essa foi uma das broncas que eu tomei. Falando, inclusive, já que você tocou nesse assunto, falando das histórias, você falou que de repente você ia contar, talvez até de algum tipo de ameaça ali, né? Sim. Ou situação que você se sentiu ali, porra, quase foi agredido, né? Porque Sim, você tá numa posição ali, cara, difícil, né? Muito difícil, e a gente nem sempre a gente não consegue agradar todo mundo. Então eu tive situações sim de atleta perder, me xingar, começar a discutir comigo e eu revidar as agressões verbais, né? E aí nós fomos chamados durante a semana lá na CBJJ, não no mesmo dia para não ter briga. Ele foi num dia, eu fui no outro e cada um tomou a sua multa. Eu não sei a dele, tá? Não vou falar o nome dele, tá? Hoje em dia tá tudo resolvido, não tem mais nada contra ele, mas a minha multa na época foi $150. Eu falei, pô, mas um evento no Brasil, eu vou pagar em dólar? Vai pagar em dólar. E aí eu paguei, entendeu? Porque eu concordei que na posição que eu estava, eu não tinha que devolver na mesma moeda, porque existe uma ocorrência, né? Uma folha que você preenche, e ali eu ia escrever tudo que ele me falou, né? Ele falou, você quer que eu vá na tua academia te dar porrada segunda-feira na frente dos teus alunos? Eu tinha que ter escrevido tudo, né? Que ele falou, você é recalcado. Eu tinha que ter botado tudo, assinar, aí você arruma 2 testemunhas e ele ia ser julgado, entendeu? E eu não fiz isso, ele me xingou, eu xinguei de volta, entendeu? E ficou nessa. E aí a minha pior punição foi essa, como árbitro. Agora, de ameaça, sim, já teve um atleta que é policial militar e eu não estava na área dele, tá? Mas o meu colega que estava arbitrando esse dia é do De La Riva, né? E dizem que ele é o cara mais azarado da arbitragem. Realmente porque eu fui fazer a luta por ele e deu esse problema comigo. Bom, foi ameaçado de morte, né? Aí ele falou, pô, cara, o atleta aqui vai lutar contra um cara do De La Riva. Eu sou De La Riva. Pode pegar essa luta? Porque eu era da Brasa, né? Depois que eu saí da Aliança. Já que você é da Brasa, você pode fazer essa luta porque você é neutro. Aí eu, beleza. Vou ajudar meu amigo. Fiz a luta, o cara perdeu. Aí eu tô saindo ali pra amarrar o sapato, o cara falando aqui em pé. E eu não sei o que. Aí eu levantei e falei, qual foi, meu irmão? Ih, tá me peitando, tá me encarando, vou te encher de tiro quando você sair. Aí eu falei, vou sair às 9 horas da noite. Pode me esperar lá fora que a gente acerta. Tô esperando ele me dar tiro até hoje, né? Enfim. E aí agora a gente é amigo, o cara veio candidato a deputado federal, me pediu o voto, eu falei, cara, você tem que definir o que você quer. Uma hora você quer me matar, outra hora você quer o meu voto. Porra, vamos resolver essa parada aí, meu irmão. Brinquei com ele, mas ele
ele se exaltou, ele tomou uma punição da CBJJ na época, ele ficou acho que 1 ano afastado, entendeu? Aí eu fui chamado, obviamente fui chamado para falar tudo que ele disse, o que aconteceu. Eu falei, o cara me ameaçou de morte, entendeu? Só porque perdeu a luta. Sim. E porque eu encarei ele tava falando, eu levantei, sabe? Então assim, foram situações que aconteceram comigo e pode acontecer com qualquer um, entendeu? Mas a gente tem que estar preparado para isso. Ou então você não pode ser árbitro, entendeu? O árbitro ele tem que... Assim, é muito diferente você ser árbitro nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes e no Brasil. Porque lá fora existe um respeito, entendeu? Isso. A educação é diferente e tal. Nunca vai acontecer isso lá, entendeu? Mas, enfim, era uma profissão que eu tinha escolhido, né? Sim. Como eu te falei, em 2008 eu resolvi abraçar a causa, tá? E as coisas aconteceram muito rápidas na minha vida, porque em 2009 eu já fui chamado para ministrar um curso internacional no México, entendeu? Então, assim, em 1 ano que eu resolvi abraçar, eu já estava começando a dar curso, ministrar curso, entendeu? E eu comecei pelo exterior antes de começar pelo Brasil. No Brasil só fui começar em 2012, entendeu? Sim. E lá fora em 2009 eu já comecei. México, me chamaram depois para Finlândia, depois Panamá, entendeu? Então, só depois é que eu fui fazer Brasil. Legal. Voltando aí esse lance desses acontecimentos, né, e ameaças, enfim, esses que deve ter acontecido vários. Vários. Né? Acontece as principais para não... Mas aí levando agora para outro lado, né? Você como lutador, você acha que isso de alguma forma te influenciou? Porque assim, talvez se você fosse só árbitro, talvez você ia segurar mais a onda, né? Porque você tem uma bagagem, né, de lutador, né? Então assim, que tem todo um lado bom disso, né? Eu só falo disso o tempo inteiro aqui nessa conversa. Mas, e não tô nem falando que talvez seja ruim, mas de você também não ficar ali tão quieto, né, cara? E às vezes ver um cara ali que fala assim, porra, o cara vai me bater, meu irmão. Na época da pandemia, eu fiz muitas conversas, né? Agora me fugiu a palavra. Com pessoas que queriam saber dessa minha parte de arbitragem, coisa e tal. E um dos caras me perguntou o que o músio de hoje falaria pro músio do passado. Eu falei, o músio de hoje é mandar o músio antigo beber mais chá de camomila, entendeu? Ficar mais calmo, entendeu? Ser menos respondão, menos, né? O cara tem que ser mais tranquilo para exercer esse tipo de trabalho, entendeu? Sim. Senão fica complicado. Mas com certeza, eu não tinha sangue de barata, né? Sim. Então às vezes o cara falava um negócio para mim que eu não gostava, xingava a minha mãe, Dona Rosa Mary. Aí poxa, a minha mãe não vai xingar, porra, peraí, meu irmão. Fala comigo, não deixa minha mãe em casa, entendeu? Então assim, coisas que a gente não concordava, mas faz parte do trabalho, né? E você... Eu volto nessa conversa, cara, que você passou, você fez parte de uma geração e não parou nunca, né? Nem de competir, nem de estar envolvido de uma forma muito intensa e verdadeira com o jiu-jitsu. Então a gente atravessou essa fase de transição. Então, assim, tava rolando um amadurecimento, né? Ao longo do... Porra, se a gente pegar no início lá, eu quase invadia os dojos, não tinha nem proteção, né? Exato. Que a gente falou aqui um pouco da rivalidade entre academias que existiam e às vezes faltava muito respeito até, né, cara? Essa coisa que falam hoje do trash talk, acontecia isso, né? De uma certa forma, de uma certa forma, né? Não muito assim para se... como, de novo, estratégia de marketing, mas é porque tinha essa rivalidade, ela existia mesmo, né, cara? Então, e aquilo ali era tudo, por mais que não valia grana, daquele momento ali porra, significava muito pro cara, né? Então... Era complicado. Então, assim, você atravessou e chegando aí onde você falou, que é muito legal também, assim, o quanto a gente...
evoluiu, amadureceu. Perfeito. E hoje virou, né, cara, assim, um negócio muito bem organizado, né? E que eu acho que traz um pouco esse lado do que a gente falou, do respeito, do fair play, né? E hoje as regras, elas estão, talvez, por tanto tempo aí que a gente passou, né, estudando e vendo tudo mais, né, a gente evoluiu também nessa parte, por mais que existem ainda um monte de conversa se Sim. esse livro de regras é o melhor para o jiu-jitsu e tudo mais. Não, aí é complicado demais, né? A gente vê vários mestres reclamando, né? Sim. Que a regra hoje em dia não... ela dá margem pro amarrão, né? Pro amarrão vencer e tal. Mas, cara, eu acho que tá num caminho bom. Eu acho que a gente tem punido os atletas, né? Que amarram a luta 20 segundos, a gente já começa a dar as punições. Então, acho que o jiu-jitsu está ficando dinâmico. Agora, 10 minutos é um tempo muito longo, né? Para faixa preta adulto, e é impossível o cara lutar 10 minutos no gás total, né? Sim. Então sempre vai ter um momento da luta que vai estar um pouco amarrada, né? Não tem muito jeito. Eu tive com o Helson aqui, ele fez as críticas, né, duras, assim, falou, porra, não pode isso, não pode aquilo, a luta tem que correr. Inclusive, não sei se foi aqui nesse momento aqui comigo, mas na academia dele eu acho que ele falou sobre a luta que você foi o árbitro do Roger com o Bochecha. Essa luta, ele fala, e inclusive ele fala, levando assim pro lado legal do negócio, que você deu a punição, né? Por falta de atividade ali, né? Então, teve o pulso forte ali, né? De chegar e dar, meu irmão. Eu vou agradecer ao Helson. Sou um grande fã do Helson, mas eu tenho que tirar o chapéu aí. Quem puxou essa punição foram os laterais. Tem que falar a verdade. Não foi o Múzio. Quem puxou a punição foi o Luiz Henrique Cabelinho, da Gracie Barra, e Serginho Bujão, da GF Team. Como eram 3 árbitros... depois eu vou contar uma história dessa luta aí, se puder. Não, lógico. Eu tô aqui pra contar a história. E como eram 3 árbitros, 2 laterais levantaram, aí eles fizeram esse gesto aqui, ó. Seguraram os 2 antebraços, que é um gesto que nós usamos, árbitros, para indicar que os 2 estão amarrando, tá? Sim. Porque se fosse só um, aí fazia ou aqui o kimono branco, ou aqui a gente usa uma abraçadeira, tá? Sim. Verde e amarela pro colorido, pro azul, tá? Eu acho que essa luta foi azul contra branco, tenho quase certeza. E aí, quando eles fazem assim, é porque os 2 estavam amarrando. Então eu falei, parou, lute, combate. E aí, então assim, agradeço ao Helson, mas não foi o Múzio que puxou, não, foram os laterais. E a curiosidade dessa luta é que 15 minutos para começar ela, o professor do Bochecha, que é meu ex-amigo, é meu ex-colega de equipe, Leonardo Vieira, Leozinho, chama a gente lá no corredor, chama a Kira, que era a organizadora do evento, do Gracie Pro, chama o coordenador Rodrigo Totti, olha, a gente não quer o Múzio como árbitro central. Ué, como assim? Ele pode ser lateral, a gente só não quer ele de central. Leozinho falou isso? Leozinho falou isso, meu amigo, era meu amigo, porra. Não é mais não? Cara, hoje em dia não é mais como era, mas respeito ele, tá? Talvez não sairia com ele para tomar um açaí, mas se ele passar por mim no campeonato, eu cumprimento ele. E aí, tu vê a pressão que o cara me bota. Eu já tô com o mundo em cima das minhas costas aqui, para fazer a luta da década. O cara ainda me vem 15 minutos antes que não quer que eu seja. Não, porque o Múzio é Gracie. Mas ele falou... Você falou? Quando ele falou, você tava... Eu tava na reunião, ele chamou todo mundo. A gente não quer que ele seja o central. Por quê? Porque o Múzio é Gracie. Aí eu falei, peraí, campeão. Peguei minha identidade, porque eu tenho 2 irmãs Gracie, né? Meu pai, depois que separou da minha mãe, ele casou com a Carla Gracie, irmã do Carlinhos. Teve a Cesalina Gracie de Ângeles. E teve a Carla Gracie de Ângeles. E ela já tinha o Rones Gracie, do primeiro casamento dela. Bom... Peguei minha carteira, puxei a identidade, tá? Puxei a minha identidade. Leozinho, Múzio Bruno de Ângeles. Eu não sou Gracie.
Aí ele, mas pô, você é irmão da Cesalina, já namorou o Bochecha. Eu falei, mas eu não tenho nada a ver com a minha irmã, filho. Eu tô aqui para fazer um trabalho, entendeu? Múzio é o múzio, a Cesalina é a Cesalina, tá? Aí, cara, ficou aquele impasse ali, vai, não vai. Eu falei, cara, eu não fui chamado para arbitrar o Gracie Pro, tá? Eu tô arbitrando sábado, domingo o Gracie Pro porque eu sou igual a todo mundo, eu não sou melhor que ninguém. Mas eu fui chamado pelo Totti com a seguinte frase: Zimu, né? Meu apelido é Zimu. Zimu, tem uma luta boa pra você fazer aí. Eu falei, qual é? Bochecha contra o Roger. Tá afim? Tô dentro. Quando vai ser? Já botei no meu calendário. Aonde vai ser? Papapá. Não quis nem saber de valores. Tô dentro, irmão. Luta da década, pode contar comigo. E agora você chega 15 minutos antes, não quer que eu faça? Aí ficou naquele impasse ali. Eu falei, cara, sou profissional. E outra coisa, se eu fizer alguma marcação da minha cabeça, o Cabelinho tira, excelente árbitro, Bujão tira, excelente árbitro. Não tem como o músico fazer um negócio só ele. E aí, com muito custo, ele concordou. Então tá bom, então pode fazer. E aí, cara, graças a Deus, a luta terminou rápido, com o Roger finalizando, e não teve mimimi, não teve pano pra manga, sim, entendeu? O Roger estava melhor nesse dia, tá? O Roger estava mais confiante. Você vê olho no olho ali dos atletas, você sente, cara. O Bochecha já entrou meio derrotado. Eu não sei porquê, mas ele não estava bem nesse dia. Ele não estava bem. Você sentiu isso? Eu senti isso, entendeu? Ele tentou uns ataques ali de botar o Bochecha derruba muito bem. É. Ele tentou botar o Roger para baixo, o Roger frustrando ele. O Roger é um cara frio, né? Frustrando ele. Aí daqui a pouco o Roger puxa pra guarda, tá? O Bochecha tentou fazer algum movimento ali, o Roger consegue pegar as costas e finaliza. O Bochecha até dá uma apagada, eu achei que ele deu uma apagada ali, quando eu interrompi. E aí, graças a Deus, quando tem finalização, não há margem para dúvidas, né? E aí, graças a Deus, terminou tudo bem. E, cara, segue o jogo, né? O Roger se aposentou depois dessa luta. Ele estava querendo já isso há muito tempo, né? De poder ter uma revanche contra o Bochecha, porque na primeira o Bochecha esticou o braço dele. Apesar que foi empate pelas regras do Metamoris, tá? O vencedor moral dessa luta foi o Bochecha. Lutou muito melhor, né? O Roger estava com uma furunculose, estava tomando antibiótico, então estava sem gás nenhum. Então ele lutou no sacrifício, lutou porque é samurai. E aí ali foi o tira-teima, né? Entre eles, e o Roger venceu, né? Fiquei bem chateado com o Leozinho por ele ter duvidado do meu trabalho, por ele ter questionado o meu trabalho, mas quem sou eu para falar qualquer coisa, né? Ele tem a cabeça dele, eu tenho a minha, ele faz o trabalho dele, eu faço o meu e tá tudo certo, entendeu? Esse lance, só uma curiosidade, né, que a gente, voltando até um pouquinho aí para a luta do Roger com o Jacaré, né, quando acontece esse tipo de coisa, né, a gente viu agora isso, recentemente, agora foi uma coisa que gerou uma dúvida, né, do cara, agora aqui esse evento do FEPA, o cara chegou a bater, né, porque ele se machucou, chegou a dar os 3 tapinhas porque ele se machucou, e aí o juiz parou, enfim, chamou o médico e depois ele voltou e acabou ganhando a luta, né? Perfeito, e aí, perfeito. A galera mesmo na torcida falou assim, porra, meu, como é que pode isso acontecer, né? E eu lembro, só pra finalizar aqui, eu lembro que quando eu fiz o curso com o Álvaro, isso ficou assim um pouco na minha cabeça, corrija se eu estiver errado, mas assim, isso ficou na minha cabeça que a gente, como árbitro ali naquele momento, a gente poderia parar a luta se a gente acha que o cara não tá batendo e tá quebrando o braço, vai se machucar, a gente pode chegar e falar, ó, parou. Sim, sim. Parar pelo cara, né? Foi até uma coisa que o Fredson falou assim, porra, não ia bater pelos caras naquele nível de luta, né? Esse evento do FEPA, eu acho que os árbitros ali, eles acertaram, tá? Eu faria a mesma coisa. Eu acho que o central é o André Bastos. Pode ser. Se eu não me engano. Mas o diretor de arbitragem do BJJ Stars é o Baby, Gabriel Baby, que é um excelente árbitro de São Paulo. Por que não deram a vitória pro cara? Porque não tinha golpe encaixado.
tá? O atleta talvez não tivesse que ter dado os 3 tapinhas ali. Foi isso que deu a confusão no público, na torcida. Ele tinha que ter falado verbalmente, ó, porra, meu joelho saiu do lugar, sei lá, falar qual foi a dor que ele sentiu. O atleta, pela regra, diz que ele pode ter 2 atendimentos médicos para cada contusão. Para cada contusão. Então ele tinha direito a atendimento médico, tanto é que ele teve, o médico liberou, ele voltou e ganhou. Então, vida que segue, tá tudo certo, não teve nada errado ali. O grande problema foi o atleta ter dado os 3 tapinhas, né? E aí gerou toda essa confusão. Eu assisti alguns podcasts aí, o pessoal reclamando pra caramba. Ué, como é que é isso? Bate, pode voltar? Mas não tinha golpe encaixado, gente. Entendeu? Entendi. Então, o que foi usado ali? Bom senso. Então, eu concordo com os árbitros do BJJ Stars. Eles, na minha opinião, eles acertaram. Entendeu? Legal. Bom, vou voltar agora aqui para a conversa, né, que a gente está tendo das regras, enfim. E até antes disso, deixa eu voltar aqui para uma outra, porque eu acho que você, até que a gente falou esse negócio do Leozinho, você estava nesse momento ali, junto com a questão da aliança, talvez com o Fábio Gurgel e tudo mais, quando teve aquela separação de equipe. Perfeito. E foi justamente, pelo que a gente entende da história, por um desentendimento de uma galera que queria lutar em uma confederação. Sim, e CBJJO. E o Fábio Gurgel não aceitou. Não estava aceitando muito isso. Perfeito. Pelo fato, que eu entendi também, que tinha grana em um e no outro não tinha grana, né? Não tinha essa conversa, né? Que o Luizinho tava dando grana. Teve. E aí, porra, uma galera falou, porra, vou lutar porque, porra, tá valendo grana, né? Teve essa conversa. Né? Eu, graças a Deus, cara, eu e o Traven já tinha saído antes disso. A gente já estava lutando de Traven Múzio. Você já tava fora. Porque a Brasa só foi fundada em 2003, né? Eu sou um dos fundadores da Brasa. Era, né? Depois eu conto essa história aí. Porque como eu tive que vir para Ipanema reabrir a Strike, não sei o que, eu tive que acabar saindo da equipe. Por uma decisão da equipe. Mas em relação à aliança, eu e o Traven, a gente já tinha saído antes. Eu tinha saído junto com o Traven, tá? O Traven tomou a decisão porque ele não estava de acordo com algumas atitudes do Gigi, do Alexandre Paiva. E ele achou que o Jacaré fosse tomar uma decisão, tá? Só que o Jacaré, como líder da equipe, o Fábio é o general, né? Mas o cabeça sempre foi o Jacaré que sempre foi o mestre de todo mundo. Como o Jacaré não tomou uma atitude que o Traven achou que fosse tomar, o Traven resolveu não fazer mais parte da aliança. Isso eu estou falando, para você ter uma ideia, 2002, o meu primeiro mundial, meu primeiro internacional de marcha, eu já lutei de Traven Múzio. Entendeu? Então a gente saiu da aliança antes desse racha aí. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí foi isso. Não, porque eu fiquei curioso porque teve essa discussão, né, das confederações, né? E hoje, de novo, voltando, né, para o que a gente estava falando, a confederação hoje é a grande, né, entidade aí do jiu-jitsu que, como a gente falou também na conversa aqui, profissionalizou esse negócio, né, cara? Eu acho que hoje o nível, se a gente for comparar, na época que você começou, para como tá hoje, né? Assim, outro esporte. É outra coisa, né? Com certeza. Hoje em dia é bem diferente, né? Na época não tinha a menor condição do cara viver da luta. Tanto é que todo mundo tinha algum trabalho, né? E fazia o jiu-jitsu era meio que hobby, né? O jiu-jitsu era meio assim, o cara competia e tal, não sei o quê, mas tinha a profissão dele lá para poder manter ele, pagar as contas em dia, né? Sim. Hoje em dia, tu vê, o Mika ganhou lá no BJJ Stars 100 mil reais. Pô, quem que pagava isso na época que a gente começou, entendeu? Ninguém. Não, verdade. Entendeu? Agora, trazendo de novo para os questionamentos, né? Isso é uma conversa também que às vezes eu trago aqui, da parte esportiva, né? A gente tem crescido muito, né? Nessa vertente esportiva. Você acha que de alguma forma isso afasta um pouco o jiu-jitsu daquela formação, né, marcial, da questão da defesa pessoal, né? Já que porque você é um cara assim, que eu acho que pode falar, porque você atravessou esses momentos, inclusive já se colocou em várias situações, inclusive lutando vale tudo. Né? Então um cara que tem
como falar com muita propriedade desse assunto, né? E vive, obviamente. Você pode entender eu tô trabalhando para os caras, mas você viveu essa evolução toda aí do jiu-jitsu como esporte. Mas e tem um outro lado do jiu-jitsu que eu não acho que está desconectado, tá? Eu acho que está tudo conectado, né? Mas eu acho que o jiu-jitsu ele tem vários braços, né? Concordo. E tem esse braço esportivo. E digo isso por quê? Porque talvez algumas outras modalidades ou artes marciais, por exemplo, o karatê, o judô, né? Tem essa discussão do jiu-jitsu virar olímpico. O Fábio Gurgel até deu a declaração dele outro dia, aí a Kira já também fala e é o oposto, enfim. Mas o receio disso é a gente se perder um pouco na eficiência da arte marcial, da concordo, arte marcial, né? Concordo. Ou até os fundamentos da arte marcial, quando só fica no esporte, aí vira uma competição, né? Então, quando a gente começou, não tinha esse negócio de dupla puxada, né? Cara, esse aí é totalmente contra a arte marcial. Como é que você tá numa briga, aí eu vou sentar no chão, tu vai sentar no chão, a gente vai ficar, sabe? Então tem algumas coisas que essa galera nova aí, eu não concordo, assim, eu não gosto desse tipo de jogo, tá? Pra mim o jiu-jitsu, eu aprendi lá com o meu primeiro professor lá, quando eu vim treinar na Corpo 4, foi o Silvio Bering, tá? Ele e o Álvaro Barreto. Eles sempre ensinaram pra gente que o jiu-jitsu divide em 4 partes. Luta em pé, luta no chão, defesa pessoal, igual pros traumáticos. Então a gente aprendia as 4. A gente fazia bloqueio, a gente fazia taparia, a gente treinava em pé, a gente treinava no chão, a gente treinava sem kimono, entendeu? Então, assim, se a luta começa em pé, tenta derrubar o cara, irmão. Esse negócio de dupla puxada, cara, eu vou te falar. Graças a Deus agora é o seguinte, ó. O cara puxou os dois ali, 20 segundos. Se ninguém for pra cima, para a luta, volta em pé e pune. Entendeu? Na 4ª punição, tu vai desclassificar os caras. Sim. E elas são cumulativas hoje em dia, tá? Meteu uma mão na boca da calça, falta. Vai acumulando junto com as de amarração. É tudo junto, entendeu? E tem as gravíssimas que são separadas. Batistaca, chave de calcanhar, cervical. Agora a chave de calcanhar foi liberada no no-gi, né? Para marrom e preto adulto. Mas se eu digo assim, no pano, tem as gravíssimas e desse lado aqui tem as graves e as de falta de combatividade, que são tudo junto. Então, assim, perde um pouco da eficiência da arte marcial, sim. Concordo com o que você está falando. E o livro de regras, ele foi feito em cima da porrada. Por que a montada vale 4 pontos? Exatamente. Isso eu tento explicar quando eu tô dando aula. Sim, né? sim. Para tentar sempre fazer o link, né? Claro. Até o Demian, quando eu conversei com ele fala isso. Porra, no começo eu nem falo de regra, né? Assim, faixa branca não tem que saber de regra. Ele tem que saber dessa parte de defesa pessoal. Sim, lógico. É porque... Acho que a história até que a gente falou aqui, né, cara? O jiu-jitsu, se a gente for voltar na história, por que o jiu-jitsu se tornou o que ele se tornou no mundo? Claro. Porque a gente provou essa eficiência marcial sobre todas as outras. Perfeito. Né? Então o risco hoje, de novo, provocando será que a gente está perdendo isso? Hoje os próprios americanos estão com essa conversa de estão fazendo uma outra modalidade, né, em cima da nossa. American Jiu-Jitsu. American Jiu-Jitsu, né? Então, assim, por quê? Porque, esses caras já não sabem mais fazer isso. Eu ganho deles assim, né? Então, eu vi uma essa história, né? Eu vi uma entrevista, acho que foi o Roger Gracie falando, que em menos de 10 anos os brasileiros vão perder a hegemonia no jiu-jitsu. Roger Gracie falando. Entendeu? Sim. O Gordon Ryan deu uma declaração agora, eu vi, até eu acompanho o cara, assim, acho que ele realmente é um grande lutador, às vezes polêmicas, e de novo, né, uma jogada ali de marketing, né, inflama as conversas, mas teve uma que eu fiquei puto, que aí é quando mexe ali com o negócio do brasileiro, né, porque é uma coisa que eu defendo também, acho que o jiu-jitsu ele é brasileiro, né, cara, veio da nossa cultura, né. O Demian Maia defende muito isso, né? Muito. Não tem que ser butterfly guard. Exatamente. É guarda de gancho, irmão. Não, e lá fora, até num papo com o Silvio também, a gente deve... a contagem tem que ser 1, 2, 3... Igual o japonês, a gente não conta aqui no judô. Sim. Contagem japonês. Ichi-ni-san, isso aí. A gente deveria levar isso pra fora, né? Perfeito. Mas enfim, ele falou aqui, cara, ele falou assim, a ADCC desse ano não vai ter brasileiro, porque ele falou assim, olha o nível da seletiva do Brasil, nem se compara com o nível americano. Né? Bom, o Gordon Ryan, com todo respeito, ele antes tem ganhado preguiça, né?
Ele tá falando muito aí. Enquanto ele não ganhar do Preguiça, já ganhou dele 2 vezes, ele não pode falar nada. Entendeu? Ganha do Preguiça primeiro, depois tira essa onda aí, irmão. Pois é, hoje ele botou, não sei, eu não entendi muito ali, tava, de manhã ali, tá tentando ler, ele botou que assinou um contrato com que parece que vai ser a maior luta, não sei o quê, mas que ele vai tirar, ele não botou ali o nome do cara, mas vai tirar o cara pra nada. Falou assim, vou acabar com a carreira desse cara aí que vai lutar comigo. Enfim. Então, assim, mas voltando até no que a gente tava falando, né, cara? Da eficiência da arte risco, marcial. Né, do risco, né? Sim. Se a gente ficar muito ligado na parte esportiva, de novo, eu não tô falando mal, acho que a gente cresceu e muito legal a gente ter crescido e evoluído como a gente evoluiu. Hoje os campeonatos, cara, eles realmente, do que foi, quem viveu, né, antes, as competições, né, a gente chegava 8 horas para lutar, lutava 8 horas da noite, chegava 8 horas de manhã, lutava 8 horas da noite, enfim. Mudou isso. Mas a gente não pode deixar de lado, né, talvez outras coisas, aspectos são muito importantes, né, para a formação marcial do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu não é só um esporte, no meu modo de ver. Não pode abandonar a defesa pessoal. Exatamente. E muitos até falam aí, né, de criar campeonatos de defesa pessoal, enfim, de colocar isso. Eu não sei campeonato, mas assim, eu acho que, cara, a gente lá na Strike, a gente tem a obrigação, todos os professores têm a obrigação de pelo menos uma posiçãozinha de defesa pessoal por dia. Legal. Após o aquecimento, fez o aquecimento, uma posiçãozinha só, cara. Pô, tem mulheres na sua aula, defesa de puxão de cabelo, defesa de abraço de urso, gravata de leigo, enfim. Cara, pelo menos uma posiçãozinha por dia não vai matar ninguém. Lógico, uma aula inteira de defesa pessoal, tem gente que vai reclamar. Vai achar chato, vai achar maçante, porque os caras gostam de enrolar, né? Principalmente quem já é mais graduado. Exato. Né? E talvez também essa nova geração que é mais ligada no jiu-jitsu esportivo e que talvez nem conheça muito, né, esse outro lado. A defesa pessoal foi ficando de lado, né? E essa parte que eu te falei antiga também, do bloqueio, do cara saber botar um cara com uma luva, o cara tipo dando soco, você tem que clinchar e derrubar. Muita gente não faz mais isso, né? A gente lá na academia tem uma vez por semana, tem um treino old school com o professor Francisco Canepa, que foi aluno do Hollis, tá? Mas ele não chegou a pegar a preta com o Hollis. E ele parou muito tempo, aí depois voltou com o Alexandre Paiva e com o Traven, e aí ele pegou a preta lá na antiga Strike, entendeu? Ele uma vez por semana ele dá aula de old school, e faz exatamente isso que eu tô te falando. Ensinar a dar pisão, bloquear com luva, o adversário derrubar no chão, mostra um pouco de defesa pessoal também, levantada técnica, não pode esquecer a levantada técnica. Exatamente. Então são coisas que estão inseridas no jiu-jitsu e a gente não pode abandonar. Entendeu? Senão o cara vai se tornar um lutador incompleto. Ele pode ser até um bom faixa preta, mas ele vai ser um faixa preta incompleto. Sim. Entendeu? Então é que isso fique bem claro. Exatamente. Não, legal. Voltando aqui para a questão esportiva aí, das regras, né? Certo. Já que você é o cara, um ícone aí da arbitragem hoje, mundial do jiu-jitsu. Veio agora, como você falou aí também, essa questão das chaves de pés, né? Da chave de pé, chave de enfim. Sim. E liberaram geral agora no sem kimono. Liberaram geral no sem kimono, e isso é uma discussão, né? É grande, porque eu volto de novo. Você acha que se a gente começa a liberar mais, né, ou não, mas se a gente libera mais, a gente, de certa forma, fica mais treinado, né? Assim, o lutador de jiu-jitsu começa a entender melhor, não só aplicar, mas já se defender. Sim, o que acontece? Você falou aí do Gordon Ryan. Então, o que a IBJJF entendeu? Os americanos estão crescendo demais no sem kimono, na parte de no-gi. Sim. Então, teve uma reunião, tá, com os grandes líderes de equipes, os grandes mestres, e a galera optou por liberar na marrom e preta adulto, que é a mesma regra, tá? Sem kimono, chave de pé girando para qualquer lado, porque oficialmente só pode girar para o lado do pé que você está atacando. De pano, você só pode girar para o lado do pé que você está atacando, porque não é tão lesivo. Mas sem kimono você pode girar para qualquer lado. Você pode dar americano no pé
para qualquer lado agora, pro lado certo, pro lado errado. Chave de calcanhar, entendeu? Liberou geral. Liberaram tudo para quê? Pra gente poder tentar igualar o nível aos americanos, porque eles estão treinando direto isso, entendeu? Então, assim, o objetivo principal foi esse. O objetivo principal foi esse aí, da gente chegar junto, entendeu? Sim. E no pano? No pano, a gente continua como tá, porque se você for pegar aí os campeões do último Mundial, acho que, se eu não me engano, quase todos são brasileiros. Então, acho que a gente continua com a hegemonia, entendeu? E eu não sei, eu acho que não vai mudar isso por enquanto, tá? Em relação à chave de pé, não sei o que, eu acho que vão manter só no no-gi, por enquanto. Porque a regra normalmente muda de 2 em 2 anos, tá? Se for necessário, acho que agora 2023 vai mudar alguma coisa. Que a última atualização da regra foi 2021. Então 2023 deve mudar alguma coisa, mas eu acho que em relação a isso vai continuar. O que você acha que pode melhorar? Na sua visão aí, o que você acha que pode mudar, ou, enfim, a gente trazer algo novo aí para talvez deixar as lutas mais dinâmicas? Não sei. Se tem algum problema com as regras hoje em dia, eu sou um dos culpados, porque eles sempre me consultam, né? E eu dou a minha opinião e tal. E eu acho que por enquanto tá bom do jeito que tá, entendeu? Em relação a liberar essa chave de pés aí pro sem kimono, eu fico preocupado como professor, porque vai ter um número maior de lesões no esporte. Sim. Entendeu? É muito difícil você defender uma chave de calcanhar do toquinho, por exemplo. Ele vai sair girando e vai arrancar teu pé fora. Sim. Então vai ter um maior número de lesões. Como professor, me preocupa isso um pouco. Mas é uma coisa que eu acho que a gente vai se adaptar. Entendeu? A gente vai acabar se adaptando e o jiu-jitsu sem kimono vai acabar evoluindo de uma certa forma para todos os lados. Entendeu? Sim. Então, assim, se você me perguntar, respondendo a sua pergunta, o que eu mudaria hoje em dia para as lutas ficarem melhores, talvez eu não mexesse em nada por enquanto, deixaria como tá aí. Você acha que tá legal? Acho que tá. Eu tenho trabalhado alguns eventos da AJP, lá de Abu Dhabi, né? Abu Dhabi Jiu-Jitsu Professional, e lá é um pouco diferente a regra, tá? A vantagem vale 1 ponto, eles fazem o Golden Score, sim, né? Quando a luta termina empatada, 2-2, quem fez o último ponto ganha. Sim. O tempo lá é menor. Enfim, a gente vai se adaptando, entendeu? A gente vai dançando conforme a música. Isso, né? Não te confunde ali como árbitro? Um pouco, me confunde um pouco. Porque deve ser difícil ali, né? Você lembrar de que, porra, meu irmão. Realmente a regra é diferente, às vezes a gente acaba se confundindo, né? Sim. Porque lá as palavras são em inglês, né? Stop, fight. O cara tá amarrando, você aponta pro cara, action. Aí tem uma paradinha diferente lá, que automaticamente entra um reloginho regressivo de 10 segundos. Quando você manda o cara dar o action, né? Pra ele se mexer. Se ele começar a se mexer, você tira e esse relógio desaparece e ele não é punido. Isso é uma coisa que eu acho bacana. Legal. Porque o árbitro, André, a gente nunca quer desclassificar o cara. A gente não pode aparecer mais do que os atletas. Quem tá dando show são os atletas, não é o árbitro. Sim. Por que a gente usa uma roupa toda preta? Aqui, camisa preta. Sim. Pra não aparecer, irmão. Sim. Entendeu? A gente não quer aparecer. Agora, infelizmente, às vezes não tem jeito. O cara levanta o outro lá no segundo andar, pum, bate estaca. Parou, levanta. Chuveiro, campeão. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho legal na Liga de Abu Dhabi, que ele te dá a oportunidade de você se mexer. Ó, campeão, se não tá mexendo aí, action. Aí ele balançou, ele mexeu alguma coisa, tu tira, a luta continua, entendeu? Se ele não fizer nada, aí já entra uma punição automaticamente no placar. Porque tu já deu o action há 10 segundos atrás, entendeu? Entendi. Então tá todo mundo vendo. E lá eles têm um tal do Falcon Eye, né? Olho do falcão. Que são várias câmeras de tudo que é ângulo, para ver se teve uma boca de calça, para ver quem é que puxou primeiro. Aliás, se você me perguntar qual é o momento mais difícil na vida do árbitro, quando você dá o combate, o cara que vai nas pernas e outro que senta para fazer guarda. Sim. Porra, cara, isso é difícil demais, cara. Quem é que foi o cara que derrubou ou foi o outro que puxou? Isso sempre dá confusão.
Porque Mas é muito rápido. Os juízes das laterais ajudam nesse aspecto. Cara, olha também. só. Vou falar primeiramente... E hoje tem ainda... Os dois de vídeo. O de vídeo ainda, né? Pela IBJJF tá lindo isso. 3 no centro e 2 do vídeo. Cara, é uma coisa maravilhosa. Tem até uma curiosidade. Pode contar? Pode, né? Pode, lógico. Então vamos lá. Vou até pegar um livro aqui do mestre Rickson para ilustrar. Finge que é o meu livro de regras. Estávamos fazendo uma final do Absoluto 2017, se eu não me engano. Bochecha e Ebert. Tá? Acho que foi 2017. E a luta não estava tendo nada. Tá? E tava eu e o árbitro Washington Espantalho no vídeo, o Totti de central, o Luiz Cabelinho era um dos laterais e o outro não me lembro quem era. E a gente começou a punir os caras por falta de combatividade, né? Já tinham tomado uma, os dois, já tinham tomado duas, os dois, que a segunda é punição com vantagem. E eles já tinham tomado a terceira, punição com 2 pontos. Teve uma mudança na regra que eu achei sensacional. Eu acho até que foi por causa dessa luta do Bochecha com o Ebert, que a terceira punição por falta de combatividade volta em pé. E aí você tá dando o quê? Tá dando uma chance aos atletas de mostrarem serviço. Sim. Para ver se alguém faz alguma coisa. Sim. Mas nessa época não tinha isso. Então eles continuaram no chão. E aí, a galera falando assim, meu irmão, se vocês derem... A galera tá falando aí, se der a 4ª punição pros 2, eles vão ser desclassificados. Ia ser a primeira final de absoluto, faixa preta, que ia ter uma desclassificação dupla. Aí eu peguei aqui o meu livro de regras, tá? Botei no colo, né? E comecei a ver o seguinte, André. Em caso de desclassificação na final, chama os 2 atletas que perderam na semifinal. Falei, beleza. Quem são os 2? Leandro Lô e o Bernardo Faria. Iam fazer uma nova luta, tá? Aí quem ganha é o campeão. Quem perde continua como terceiro e ia ter 2 pratas. Alguma coisa assim. Sim. Só que tinha um problema nesse dia. O Ebert tinha arrancado o braço do Bernardo Faria na Kimura. Então não tinha como levar. Tinha levado para casa. Levou o braço do Bernardo Faria para casa. E aí, o Leandro Lô ia ser campeão mundial sem lutar. Você tá entendendo o drama? E eu tô vendo o lateral ali, que era o Luiz Henrique Cabelinho, né? Eu acho que eu não posso me movimentar muito aqui por causa do microfone, mas toda hora ele levantava, né? A gente chama isso de pula pirata. Toda hora ele levantava pra querer punir os 2. Eu falei, cara, o que ele tá querendo? Tá querendo desclassificar os 2. Um tá querendo desclassificar os 2. O Totti tá olhando pros 2 do vídeo aqui, que era eu e o Espantalho. E o terceiro lá, árbitro lá, não tava fazendo nada. E eu olhei pra cara do Espantalho, porque assim, como é que funciona o vídeo? Os 2 do vídeo, no caso, Musa e Espantalho, nesse dia, eles têm que concordar entre si para dar a ordem pro central. Entendi. Que era o Totti, tá? Então, vou pegar essa água aqui da Hi-Up. Ó, vou pegar a água da Hi-Up para fingir que é o meu rádio aqui. Eu tava com o rádio na mão aqui e o Totti me olhando, porque só o central que fica com um ponto na orelha. Os laterais não tem o rádio. E aí eu tô aqui com um rádio aqui para dar o comando pro Totti ou não desclassificar. E o Espantalho e eu na dúvida, porque, cara, tu quer acabar com o evento, você faz isso que você quer fazer. Você quer desclassificar os 2 finalistas de uma final de Mundial Absoluto? Eu não queria. E nem o Espantalho. Sim. Eu acho que nem o Totti, né? E, sinceramente, eu não sei o que passava na cabeça do Cabelinho. Talvez ele quisesse... Tava levantando toda hora. Toda hora, mesmo. Eu falei, pô, tem alguma coisa, pó de mico na cadeira dele, cara. Toda hora ele levanta, rapaz. E a galera da arquibancada, Cabelinho. O nego tava querendo. Cara. Porque a torcida tava botando fogo, porque se desclassificasse os 2, eu acho que a Aliança ganhava. E nunca existiu isso na história. Nunca existiu isso na história, entendeu? E aí eu olhando pro Espantalho, o Espantalho me olhando, eu com o rádio na mão, o Totti me olhando para ver se eu ia falar o que eu ia falar. Eu já mandei aqui, ó, aquela frase lá da NASA, né? Houston, we have a problem. Porque vai cair um meteoro aqui na pirâmide de Long Beach, vai explodir aquilo ali, meu irmão. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço, cara? Tá na minha mão, na mão do Espantalho aqui. Eu sou mais antigo que o Espantalho, óbvio que ele tá esperando que eu tome atitude, né? Já que o rádio estava na minha mão.
se eu ia apertar aquele botão ali, explodir o mundo. Bom, graças a Deus, nesse momento de dúvida, o Bochecha raspa. Aí a gente, graças a Deus, cara, graças a Deus. Aí o Totti dá 2 pontos de raspagem e o Bochecha veio a ser campeão. Um desses 6 títulos mundiais que ele tem, absoluto. Ele é 13 vezes campeão mundial, sendo que são 7 na categoria e 6 no absoluto. Por que ele não é 14? Porque um desses ele deu pro Leandro Lô. Porque parece que no ano anterior o Leandro Lô deu a vitória para ele. Sim. E o Bochecha, que é um cara muito bacana, eu gosto muito dele, retribuiu a gentileza. Legal. E deu a vitória pro Leandro Lô. Por isso que o Bochecha não é 14 vezes, senão ele seria 14 vezes campeão mundial. Mas foi talvez, André, uma das situações mais difíceis da minha carreira. Primeiro que eu não estava como central, porque você como central você faz lá o que você achar e vida que segue. Eu estava como árbitro de vídeo e os 2 do vídeo mandam mais do que os 3 que estão lá dentro. Entendeu? Então, assim, foi uma situação muito complicada, mas entrou ali para minha história como mas talvez, só puxando aqui página boa. Puxando o outro lado aqui, talvez se tivesse feito isso, tomar a decisão de explodir aí o negócio, mudaria aí, né? Ou ia rolar um movimento forte, inclusive usando 2 lutadores muito expressivos, né? Para falar o seguinte, ó, irmão, amarração pode mas é o trazer grandes problemas. O André, a gente estava no limite do limite. Se o Bochecha não raspa ali, ia acontecer isso. Porque, tinha 4, 5 minutos, faltava 5 minutos, não tinha como a gente ficar mais 5 nessa situação, entendeu? Nesse calvário aí. Então, alguma coisa tinha que acontecer. Graças a Deus, o Bochecha subiu e raspou. Já teve lutas de meninas no Mundial, elas não subiam na dupla puxada, né? Não subiam e foram desclassificadas as 2. Já teve. Caraca, uma coisa inacreditável. A pessoa preferir ser desclassificada do que subir e ganhar uma vantagem. Eu prefiro subir e ganhar uma vantagem, irmão. Sim. Por mais que eu corra depois o risco de ser raspado e perder o meu título, eu prefiro perder lutando. Sim. Entendeu? Aliás, eu tenho 2 coisas na minha carreira, né, que eu gosto muito. Eu nunca perdi nem para balança e nunca perdi de WO. Sempre consegui bater meu peso. A gente tá vendo agora o problema do Charles do Bronx, né? Sim. Perdeu o cinturão do UFC por causa eu já perdi algumas vezes na balança. De 200 gramas, né? Se eu não me engano. Sim. Eu nunca perdi nem para balança. Já passei mal pra caceta, mas nunca perdi nem para balança nem de WO. Entendeu? E eu sou um cara que eu tenho aproximadamente... contando aí, eu tenho 114 medalhas, tem muito campeonato que eu nunca nem medalhei, tá? Eu tenho aproximadamente 300 lutas. Porque o meu cálculo é o seguinte, cada medalha dessa que eu tenho, eu fiz mais ou menos 3 lutas para chegar lá, entendeu? Do juvenil até o master, 3 lutas. Eu tenho um monte de campeonato que eu não medalhei, entendeu? Então a conta que eu faço hoje em dia, tá? O nego fica falando, o Rickson tem 400 lutas. Deve ter mesmo, cara. Se for contar cada campeonato, ele lutava peso absoluto e ele ganhava tudo. Ele na faixa preta ele ganhou tudo, ele ganhou todas as lutas finalizando, né? Sim. Então, ele deve ter mesmo. Eu era levinho e eu acho que eu tenho, cara. Eu lutei alguns absolutos na minha vida. Eu sempre fui muito magrinho, depois é que eu fui ganhando peso. Mas, enfim, eu tenho essa marca aí que, graças a Deus, eu sempre tive lá no campeonato na hora que tinha que estar. E sempre consegui chegar no peso que tinha que estar. Legal. E essa contagem você fez também, tá fazendo aí, de quantas lutas você foi árbitro? Não, perdi a conta. Eu sou técnico em contabilidade, né? Trabalho com meu pai no escritório, tem CRC e tal. Mas isso aí faltou na minha carreira. Não tem a menor... Eu somo logo, foram 10 anos no circuito. 2007, que foi o primeiro mundial. Lógico que eu comecei antes, né? Tanto que a luta que me marcou mais foi 2006. Sim. Mas eu digo que eu fiquei nesse circuito aí de 2007, quando o mundial foi para Long Beach, até 2017. Eu fiquei 10 anos da minha vida dedicados ao jiu-jitsu mundial e as suas etapas aí do Grand Slam, né? Vamos dizer assim. Legal. E uma até, só pra gente finalizar essa conversa aí também, de tudo que aconteceu e sua visão, teve uma polêmica aí, eu acho que no último mundial com o Nicolas, né? Que ele mandou...
Mandou o dedo. Numa semifinal, né? Foi semifinal. Foi desclassificado. Com o Vitor Hugo e foi desclassificado, né? Verdade. Então rolou foi um pouco polêmico ali, enfim, assim, acho que deveria, assim, na minha opinião, realmente, inclusive trazendo para esse aspecto de novo, do respeito, da nossa arte marcial, né? Do que as pessoas, como elas vão ver o jiu-jitsu, principalmente as crianças, enfim, acho que tem um lado educacional que deve ser preservado, né? E um atleta do nível dele, enfim, deve ser um grande representante também nesse outro lado. Infelizmente a regra teve que ser seguida. Nenhum árbitro quer essa mancha na sua carreira. Quem era o árbitro? Cara, eu não lembro, não lembro. Agora, boa pergunta. Porque o cara teve ali o punho forte ali de chegar e classificar, né? Provavelmente. Era um momento difícil ali. Provavelmente ele deve ter dado paroa e ele deve ter consultado os caras do vídeo. Os caras do vídeo devem ter falado, cara, pela regra diz gestos obscenos, não sei o quê, página tal. A galera já fica com o livro na mesa ali, já tudo pronto. Enfim, ninguém quer aparecer mais do que os atletas, mas eu concordo com a atitude desse árbitro, que o atleta não pode fazer isso, entendeu? Porque a arte marcial, além de tudo, é disciplina. Sim. E uma pena que o nosso querido Mário Reis não ensinou isso a esse samurai. Vai ter que aprender ainda aí, vai ter que passar aí no fogo ainda, andar no fogo, pisar no caco de vidro para ver se ele fica um pouco mais humilde. Ele acho assim, uma das defesas dele é porque ele falou assim, mas isso já tinha acontecido, inclusive no passado, enfim, né? Teve essa conversa assim, por que não fizeram isso naquela? Parece que chamaram ele de galego, não sei o que, né? Falaram alguma coisa assim nesse sentido, galego, não sei o que, playboy, não me lembro o que chamaram ele. Mas não justifica, né? Torcida, irmão. Sim. Torcida, depois acabou a luta, ele vai lá. Cara, eu já vi uma luta onde que o atleta Gabriel Vela finalizou o Cavaca lá no Tijuca Tênis Clube. O árbitro era o Abirrian, tá? Rafael Abirrian. Onde que o Gabriel Vela finaliza, aí após finalizar ele começa a xingar o Cavaca. Porra, falei que ia te finalizar, seu pela saco, não sei o que, papapá, seu frouxo. Aí o Abirrian foi e desclassificou ele. Tá? E aí o que aconteceu? O cara que bateu foi declarado campeão. Eu nunca tinha visto isso. Foi ganhar uma medalha de ouro, não teve vice, porque ele foi desclassificado por falta disciplinar. Então ele não recebe medalha nem marca ponto para academia. Na época ele estava pela Aliança, tá? E teve 2 terceiros. Então, assim, além de tudo, cara, o lutador, o atleta tem que ser uma pessoa equilibrada, cara. Sim. Entendeu? Pô, tem uns problemas com Cavaca, finalizou, arruma o kimono, levanta o braço e lá fora fala, falei que ia te pegar, meu irmão, falei e fiz. Aí é com eles, cara. Entendeu? Aí é com eles. Agora, por lá dentro tem que dar o exemplo, né, irmão? Sim. Excelente, meu irmão. Excelente nossa conversa aqui. Não esperava nada igual. Aliás, me surpreendeu. E falando até um pouquinho aí, já que você falou lá no início, né? Assim, você está trazendo de volta uma marca que fez história, né? Foi marcante. Sim. A Strike no jiu-jitsu brasileiro, na história do jiu-jitsu, você está trazendo, né, de volta. E planos futuros aí, como é que Múzio, né? Quais são os planos, os projetos para frente? Então, como eu falei para você, eu acabei de assinar um contrato aí com o Canal Combate. Eu assinei agora, no mesmo dia que você me convidou para fazer o podcast aqui contigo. Eu fui convidado para integrar o time de comentaristas do Canal Combate na parte de jiu-jitsu, né? E já assinei o contrato. Até final do ano tô lá no Canal Combate. Tocar a minha academia Strike aí. Eu ainda tenho também algumas filiais pela Múzio BJJ, que era a minha equipe. A Múzio BJJ era uma das academias filiadas à Brasa, que eu era um dos fundadores. Então eu continuo com as minhas filiais da Múzio BJJ. Tô com uma filial lá na Irlanda, estive lá agora em setembro dando seminário. Legal. Tenho também no Uruguai, em Punta del Este. Então, assim, tô abrindo mais frente, né? Investindo na minha marca agora, que é a Strike. Eu sou um dos 5 sócios. E a parte de arbitragem continua firme e forte. Eu estou na Federação do Rio como diretor de arbitragem. Faço cursos regularmente por todo o estado do Rio de Janeiro.
E tenho feito alguns cursos no Brasil também, Goiânia, Brasília, quando eu sou convidado, né? Como diretor de arbitragem também para coordenar eventos. Então ela continua muito forte aí na minha veia, né? Legal. Graças a Deus. Muito bom, Moisés. Porra, obrigado, cara, por ter aceito o convite, estar aqui comigo, trocando essa ideia, colocando energia aqui também no projeto. Show. Muito obrigado. Boa sorte para vocês. Te ver, né, à frente aqui, frente a frente. Tamo junto. É demais. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Os.